Olá, tudo bem? Eu sou Odair, professor de matemática do IFSU Campus Pelotas. Nós estamos trabalhando aí com a disciplina de Cálculo 2 dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Química. Nós estamos na semana 4. Estamos falando de derivadas parciais. E nesta semana 4, que estamos falando sobre derivadas parciais, na parte 1 falamos sobre a regra da cadeia. Na parte 2 agora, então, vamos discutir sobre diferenciação parcial implícita. Então, aqui na definição, uma função z igual a uma f de xy se diz definida implicitamente pela equação g de xyz igual a zero se para todo xy pertencente ao domínio de f tivermos g de xy f de xy igual a zero. Note aqui que aqui eu tenho uma função z, a variável z igual a uma f de xy, na qual ela está escrita aqui, implicitamente aqui nessa equação. Ou seja, é uma equação na qual nós não conseguimos isolar a função, a variável z, em função do x e o y. Quando isso acontece, a gente diz que tem uma função ali naquela equação, na qual nós chamamos de função implícita. Quando nós conseguimos escrever, isolar o z em função do x e y, então nós falamos que esta função está explícita, E quando nós não conseguimos, a gente chama de função implícita. Este é o caso em que algumas vezes é mais fácil resolver a derivada na forma implícita, ou em outros casos nós não conseguimos isolar a variável z em função do x e o y. E aí, portanto, é obrigatório a derivação na forma implícita. Tá aqui como exemplo, considere a função f definida por z igual a um f de xy dado pela raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos o y ao quadrado. E para que tenhamos esta função definida, isto é obrigatório que o x ao quadrado mais o y ao quadrado seja menor do que 9. Poderia ser menor ou igual a 9. Então, como nós queremos a derivada, então considerando apenas x ao quadrado mais y ao quadrado menor do que 9. Então, esta função é dada implicitamente pela equação. Note aqui que se eu levar ao quadrado z, então fica z ao quadrado, aqui o quadrado da raiz quadrada cancela, e eu posso pegar esse menos x ao quadrado menos y ao quadrado, jogar para o outro lado e eu fico com esta equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Então, derivar esta raiz quadrada, de repente, não é tão interessante. É mais interessante derivar na forma implícita, porque aqui eu tenho apenas polinômios do segundo grau, do que nesta forma explícita, na qual eu vou trabalhar com uma raiz quadrada. E agora, então, para efetuar a diferenciação implícita, consideramos z como uma função de x e y, da forma z igual a f de xy. E quando queremos a derivada parcial em relação a x, diferenciamos ambos os lados em relação a x, mantendo o y fixo. E por outro lado, quando queremos a derivada parcial em relação a y, mantemos então o x fixo. Então vamos para este exemplo. Sendo z igual a uma f de xy, dado implicitamente por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9, com z maior do que zero, calcule a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. Então, inicialmente, vamos diferenciar totalmente aqui em relação a x. Então, aplicando a derivada parcial em relação a x do primeiro membro, x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado, e no outro lado da igualdade, esse 9 também em relação a x. Então, aqui a derivada parcial em relação a x, eu tenho z igual a uma f de xy. Então, esse termo aqui, x ao quadrado, a derivada em relação a x, é normalmente derivado, então vai ser 2x. Este termo y ao quadrado em relação a x é considerado como uma constante, y fica fixo, então a derivada é zero. Já esse termo aqui, z ao quadrado, z é a função. Esse z está em função de x. Então, se o x vai variar, significa que a função z, a variável z, vai variar.
Então, aqui eu vou fazer a derivada de z ao quadrado, vai ser 2 vezes o z, vezes a derivada de z em relação a x, que é exatamente a derivada parcial de z em relação a x que nós queremos adquirir. Isso vai ser igual, como neste lado apenas eu tenho 9, que é uma constante, a derivada parcial em relação a x vai dar zero. Note que aqui agora eu vou passar esse 2x para lá, para o outro lado da igualdade, para isolar a derivada parcial de z em relação a x. Vai ficar menos, divididos por 2z. Esse 2 daqui com esse 2 já está simplificado, então vai ficar menos x sobre z. Agora aqui vamos para a outra derivada, a derivada parcial em relação a y. Então vamos passar a derivação em toda essa igualdade. No primeiro membro, então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vou derivar tudo em relação a y. E o segundo membro, esse número 9, também em relação a y. O primeiro membro, então, x ao quadrado, agora torna-se fixo, ou seja, uma constante em relação a y. Então, essa variável, no caso agora é uma constante, então a derivada é zero. E aqui, y ao quadrado, derivada em relação a y, é 2y. E o z ao quadrado, o z é uma variável dependente do y. Então, quando o y vai variar, a função z também depende dessa variação, ou seja, vai variar também. Então, a derivada de z ao quadrado vai ficar 2z vezes a derivada de z em relação a y. Aqui, de novo, então, eu pego esse 2y, coloco para o outro lado da igualdade, fica menos 2y, então por isso que surge sempre esse menos, divididos por 2z. E esse 2 com esse 2 aqui vai simplificar na fração, então vai ficar apenas menos y sobre z. Então aqui temos a derivada parcial de z em relação a x, ficou menos x sobre z. E aqui nós temos a derivada parcial de z em relação a y, seria menos y sobre z. Seguindo então, vamos para este exemplo. Calcule a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y, usando a diferenciação implícita, sendo que a equação é x ao quadrado mais z vezes o seno de xyz igual a zero. Neste caso, note que eu não consigo isolar a variável z. Por quê? Porque ela está multiplicando o seno e ela está aqui no arco do seno também. Então, nessa situação, eu não consigo isolar a variável z em função do x e o y. Portanto, é obrigatório a diferenciação aqui na forma de diferenciação implícita da função z igual a f de xy. Então, na solução aqui eu tenho a equação copiada, x ao quadrado mais z vezes o seno do xyz igual a zero. Então, inicialmente, diferenciando toda a equação em relação a x, esse primeiro termo x ao quadrado, a derivada parcial em relação a x vai dar 2x, mais. Agora, aqui eu tenho a variável z em função de x, e aqui eu tenho x, o y é uma constante, mas eu tenho também aqui outra vez a variável z. Então, aqui eu tenho inicialmente um produto, né? Z vezes o seno de xyz. Então, eu vou fazer a derivada do produto. Eu vou fazer assim, ó, primeiro fator vezes a derivada do seno, que é cosseno, vezes a derivada do arco, que também eu tenho um outro produto aqui, porque eu tenho a variável x vezes o y é constante, é um número, mas vezes o z, que também é uma variável dependente do x, portanto, se o x vai variar, o z também vai variar. Então, na derivação, né, na taxa de variação, eu vou ter uma variação aqui nesse fator e nesse fator. Então, aqui a derivada do arco xyz vai ficar xy vezes a derivada parcial de z em relação a x, mais, agora, eu vou cultivar o z vezes a derivada parcial de xy em relação a x, vai dar y. Poderia ter aqui z vezes o y vezes o z. Mas, note que eu fiz agora, cultivei o primeiro fator vezes a derivada do segundo, em relação a essa multiplicação aqui. Mais, agora, o segundo fator vezes a derivada do primeiro, que é a derivada de z em relação a x.
Então está aqui a derivada parcial de z em relação a x, apenas que ela está na forma implícita. E neste caso, nós conseguimos explicitar essa derivada, esta função derivada de z em relação a x. É só isolar essa derivada parcial de z em relação a x. Vamos pegar então os termos que têm esse fator d ronda z, d ronda x, que seria z vezes o cosseno de xyz vezes xy vezes d ronda z, d ronda x. E esse outro termo aqui que também tem o fator derivada parcial de z em relação a x, deixar no primeiro membro. Então, aqui eu coloco d ronda z, d ronda x já em evidência, sobrando o z vezes o x vezes o y, vai ficar xyz vezes o cosseno de xyz, mais seno de xyz. Este termo aqui, 2x, coloca para o segundo membro, então fica menos 2x. E esse termo aqui, zy, vou multiplicar por z vezes o cosseno de xyz e coloca para o segundo membro, então fica menos, multiplicando z vezes z, vai ficar z ao quadrado, vezes o y, ou seja, menos yz ao quadrado, vezes o cosseno de xyz. Agora, todo esse fator aqui que está multiplicando a derivada passa dividindo esses termos todos aqui que já estão no segundo membro, resultando em menos 2x menos yz ao quadrado vezes o cosseno de xyz, tudo isso divididos por xyz, cosseno de xyz, mais o seno de xyz. Notamos aqui que não há possibilidade de simplificação, então esta é a expressão que é a derivada parcial de z em relação a x. Então temos agora a derivada parcial desta equação implicitamente em relação a y. Então vamos aplicar a derivada parcial dessa expressão aqui em relação a y igual à derivada do zero, que é o segundo membro, em relação a y. A derivada parcial do x ao quadrado em relação a y, o x é fixo, então uma constante, então a derivada é zero, mais a derivada parcial dessa expressão aqui em relação a y, note que o z é função do x e do y, neste caso do y. Como o y é variável, o z também é variável. Então aqui eu tenho um produto de z vezes o seno de x, y, z. Então vou aplicar aqui a derivada do produto. Vai ser o primeiro fator vezes a derivada do segundo, mais o segundo fator vezes a derivada do primeiro. Então, aqui eu fico com o primeiro vezes a derivada do segundo, seno de xyz, vai dar cosseno do xyz, vezes, aqui eu tenho a derivada do arco, a derivada de xyz, então aqui também eu tenho um produto, x é constante, mas eu tenho y vezes o z. Aqui, então, esses dois fatores, eu vou cultivar o primeiro xy vezes a derivada do segundo, que é d ronda z, d ronda x, mais, agora eu vou cultivar o z vezes a derivada de xy em relação a y, vai dar x. Agora, então, eu tenho a derivada parcial de z em relação a x, está implicitamente nesta equação. Nós podemos explicitar ela isolando essa derivada parcial de z em relação a y. Então, nós vamos deixar todos os termos que têm esse fator, derivada parcial de z em relação a y, no primeiro membro. E aqueles termos que não têm a derivada parcial, nós vamos jogar para o segundo membro, trocando de sinal. Então, aqui esse termo aqui, zx vezes esse z, vezes o cosseno de xyz, vou multiplicar e colocar para cá o segundo membro. Então, fica x vezes z ao quadrado, menos, vezes o cosseno de xyz. Os outros dois termos, então, têm a derivada parcial. Então, eu fico aqui com z vezes o cosseno de xy, z vezes o xy. Então, vai ficar xyz cosseno de xyz, mais, então, vou colocar em evidência o d ronda z, d ronda y, sobrando o seno de xyz aqui. Agora, passando esse fator todo que está multiplicando a derivada parcial de z em relação a y, para o outro lado, dividindo. Então, está multiplicando, passa dividindo. Então, passa para o denominador.
resultando então que a derivada parcial de z em relação a y vai ser igual a menos xz ao quadrado cosseno de xyz sobre xyz cosseno de xyz mais o seno de xyz. Aqui também observamos que não há como simplificar esta fração, então esse é o resultado da derivada parcial de z em relação a y. Agora vamos para este exemplo. Se os resistores elétricos de R1, R2 e R3 em ohms são conectados em paralelo para formar um resistor de R ohms. O valor de R pode ser encontrado a partir da equação conhecida da física, que é 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Encontre o valor da derivada parcial de R em relação a R2, quando R1 igual a 30, R2 igual a 45 e R3 igual a 90 ohms. Então vamos para a solução. Para determinarmos d ronda R e d ronda R2, trataremos R1 e R3 como constantes e diferenciamos ambos os lados da equação em relação a R2. Vejamos abaixo então o resultado. A derivada parcial de 1 sobre R em relação a R2 igual no segundo membro, então a mesma coisa, a derivada parcial em relação a R2 de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Aqui então a derivada parcial, note que R está em função de R2, então eu vou ter R na menos 1, ou seja, seria menos 1 sobre R ao quadrado, vezes a derivada de R em relação a R2. Isso vai ser igual. Agora aqui, a derivada parcial dessa expressão 1 sobre R1, como R1 é constante em relação a R2, a derivada dessa expressão é zero. A mesma coisa acontece com 1 sobre R3. R3 é considerado como constante em relação a R2. Então, a derivada parcial de 1 sobre R3 em relação a R2 é zero. Aqui eu vou ter a derivada de 1 sobre R2 em relação a R2, vai ser menos 1 sobre R2 ao quadrado. Como aqui é menos 1, aqui é menos 1, então nós podemos multiplicar por menos 1, trocando todos os termos de sinal. Aqui ficando menos para mais, aqui menos para mais. Agora esse R2 aqui está dividindo, passa para cá multiplicando, passa para o numerador, então fica d ronda R e d ronda R2 vai ser igual a R2 sobre R2 ao quadrado. Então, a derivada parcial de R em relação a R2 vai ser igual a R ao quadrado sobre R2 ao quadrado. Pela propriedade da divisão de duas potências com o mesmo expoente, eu posso colocar o expoente em evidência aqui e dividir as duas bases. Então, R dividido por R2 fica ao quadrado. Então, agora tomando como R1 igual a 30, R2 igual a 45 e R3 igual a 90, então na relação dos resistores, 1 sobre R vai ser igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 45 mais 1 sobre 90. Fazendo MMC, 90 por 30 dá 3, vezes 1 dá 3, 90 por 45 dá 2, vezes 1 dá 2, 90 por 90 dá 1, vezes 1 dá 1. 3 mais 2 mais 1 dá 6, simplificando por 6 fica 1 quinzeavos. Logo, o resistor R tem resistência igual a 15 ohms. Então, aqui a derivada parcial de R em relação a R2 vai ser igual a R sobre R2, tudo isso ao quadrado. Então, aqui substituindo, o R é 15 sobre R2, que é 45. Então, 15 sobre 45 avos, simplificando por 15, vai dar 1 terço, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Então, a derivada parcial de R em relação a R2 vai ser igual a 1 nono. Seguindo então para mais um exemplo de diferenciação parcial implícita, ache a inclinação da reta tangente à curva de intersecção da superfície 36x² menos 9y² mais 4z ao quadrado mais 36 igual a zero, com o plano x igual a 1 no ponto 1 raiz de 12 e menos 3. Faça um esboço do gráfico. Interprete essa inclinação com a derivada parcial.
Então, como aqui esta equação vai me representar no R3 uma superfície, se eu faço a intersecção da superfície com o plano x igual a 1, eu vou ter como resultado uma curva no R3. Como eu quero a inclinação da reta tangente a essa curva, como que nós podemos adquirir esta reta tangente? O que a gente precisa para adquirir uma reta tangente a uma curva? Sabemos então que é a derivada. Então, vamos para a solução. Sabemos que a inclinação da reta tangente à curva de intersecção da superfície da equação z igual a f de xy, com o plano x igual a x índice zero, que no caso ali é x igual a 1, no ponto x0, y0, f de x0, y0, é dado pela derivada parcial de f com relação a y, aplicando no ponto x0, y0, f de x0, y0. Então, como z está definido implicitamente pela equação 36x² menos 9y² mais 4z² mais 36 igual a zero, devemos realizar a derivação implícita para determinar a derivada parcial de z em relação a y. Então, considerando z uma função de x e de y, temos que a derivada parcial de toda aquela expressão em relação a y, por quê? Porque o x é uma constante, é x igual a 1, então nós temos a variação apenas em y, igual à derivada parcial do zero em relação a y. Então, aqui a derivada de 36x² em relação a y é constante. Aqui, quando x igual a 1, então isso aqui vai dar 36, né? Então, a derivada de 36 seria zero, menos a derivada de 9y² em relação a y, então vai ser 2 vezes 9, 18y, mais a derivada, então, o z é uma função de y, então, quando o y vai variar, o z também vai variar. Portanto, a derivada parcial de z em relação a y vai ser igual a 2 vezes o 4, 8z, vezes a derivada parcial de z em relação a y, igual a derivada de zero é zero. Aqui eu passo, então, menos 18y para o segundo membro, fica 18y, divididos por 8z. Simplificando esse 18 com esse 8, vai ficar 9 sobre 4. 9y sobre 4z. Assim, a inclinação da reta tangente à curva de intersecção da superfície de equação 36x² menos 9y² mais 4z² mais 36 igual a zero, com o plano x igual a 1, no ponto 1 raiz de 12 menos 3 é dado por a derivada parcial de z em relação a y, no x igual a 1, y igual a raiz de 12, vai ser igual a 9 vezes o y, que é raiz de 12, sobre 4 vezes o z, que é menos 3. Simplificando 9 com o 3, então vai ficar menos 3 raiz de 12 sobre 4. Aqui, raiz de 12, eu posso escrever como 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2, simplificando com esse 4, resultando no final em menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então, a derivada parcial de z em relação a y, no ponto 1 raiz de 12 e z igual a menos 3, vai ser igual a menos 3 raiz de 3 sobre 2, que é o valor do coeficiente angular da reta tangente à curva de intersecção desta superfície com o plano x igual a 1. Agora, então, vamos ver na interpretação gráfica este resultado. Temos aqui, então, o gráfico da superfície. Nós fizemos a superfície num domínio para x de menos 1,1 até 1,1 e o y variando de 3 até 5. Então, aqui, quando o x igual a 1, nós vamos passar aqui um plano cortando a superfície, então, interseccionando com a superfície, vai me dar esta curva que está em verde. Então, esta curva em verde é a intersecção da superfície com o plano x igual a 1. E esta reta em vermelho, então, é a reta que passa tangente à curva no ponto aqui onde o x igual a 1 e o y é igual a 3,4,
raiz quadrada de 12 é aproximadamente 3,46. Então vai ser aqui nesse ponto na superfície, vai passar essa reta tangente à curva quando x igual a 1. Então a inclinação desta reta tangente vai ser aquela derivada que me deu igual a menos 3 raiz de 2, né? Então, esta é a interpretação gráfica da derivada parcial em relação a y, porque a gente fez o x igual a 1, portanto, fixo, y ficou variável, derivamos então em relação a y, e a interpretação gráfica seria a reta tangente à curva neste ponto x igual a 1 e y igual a raiz de 12. Aqui fizemos o gráfico apenas da curva e da tangente à curva. Então aqui nós temos a curva em verde e a tangente, passando no ponto x igual a 1 e y igual a raiz de 12. Nós podemos fazer a projeção no plano YOZ, eliminando então o eixo x. Aqui então nós temos aproximadamente aí a projeção no plano YOZ. Então aqui eu tenho a curva em verde da intersecção da superfície com o plano x igual a 1. E aqui eu tenho a reta tangente, então em vermelho, onde o x igual a 1 e aqui eu tenho y igual a 3,46 aproximadamente. E o z igual a menos 3, né? Seria esse ponto aqui, então, onde esta reta vermelha passa tangencialmente a curva em verde. E essa seria a interpretação gráfica aí da derivada parcial em relação a y, no ponto 1 raiz de 12 menos 3, parcialmente em relação a y. Veremos dois exemplos utilizando a regra da cadeia e a diferenciação parcial implícita. O primeiro exemplo, então, diz que num dado instante, o comprimento de um cateto de um triângulo retângulo é 10 centímetros e ele está crescendo a uma taxa de 1 centímetro por minuto e o comprimento do outro cateto é 12 centímetros, o qual está decrescendo a uma taxa de 2 centímetros por minuto. Determine a taxa de variação da medida do ângulo agudo oposto ao lado de 12 centímetros de comprimento num dado instante. Então, para solucionar, vamos considerar o triângulo retângulo ABC de catetos x e y que medem, respectivamente, 10 centímetros e 12 centímetros. E alfa, o ângulo oposto ao cateto y. Então está aqui o desenho do triângulo retângulo, o ângulo alfa oposto ao cateto y e aqui o cateto x, cateto adjacente. O x vale 10 centímetros, o y, então nós temos 12 centímetros aqui. Aplicando Pitágoras, então, rapidamente nós conseguimos aqui a medida AC, que seria a medida da hipotenusa, então é o 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado, a raiz quadrada, simplificando fica 2 raiz quadrada de 61. Então, desta relação aqui do triângulo retângulo, nós podemos achar uma relação do yx com o alfa. Como nós temos os dois catetos, então nós temos lá da trigonometria que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto, y, sobre o cateto adjacente. Então podemos escrever alfa em função de x e y como tangente de alfa igual a y sobre x. E a taxa de variação da medida do ângulo agudo oposto ao lado de 12 centímetros, num dado instante, é dado pela derivada de alfa com relação ao tempo t. Logo, derivaremos implicitamente a expressão acima em relação a t. Então, nós vamos pegar a derivada total dessa expressão tangente de alfa, que vai ser igual à derivada total de y sobre x, que é a outra parte do outro lado da igualdade. Nesta equação, então, nós temos três variáveis, alfa, x e y. Então, nós temos uma variável como variável dependente
e duas independentes. Poderia ser como, por exemplo, alfa em função de x e o y. Então, nesse termo tangente de alfa, nós vamos achar a derivada total em relação ao tempo. Então, vai ser a derivada parcial da tangente de alfa em relação a alfa, vezes derivada de alfa em relação ao tempo. Isso vai ser igual ao diferencial total de y sobre x. Então, nós vamos ter a derivada parcial de y sobre x em relação a x, vezes dx dt, mais a contribuição da variável y em relação ao tempo. Então, a derivada parcial de y sobre x em relação a y, vezes dy dt. Aqui, a derivada parcial da tangente de alfa em relação a alfa vai ser a secante ao quadrado de alfa, vezes dα dt, que é a pergunta, igual a derivada parcial de y sobre x em relação a x. Então, o y é constante. Então, aqui eu vou derivar o x, que está no denominador. Então, vai ficar menos y sobre x ao quadrado, vezes dx dt. Mais, aqui a derivada parcial em relação a y do y sobre x. Então, aqui o x é constante e a derivada do y dá 1. Então, fica 1 sobre x, vezes a derivada do y em relação a t. Como a secante é o inverso do cosseno, então aqui eu tenho o inverso do cosseno ao quadrado. E como o cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, então nós vamos ter o inverso, 2 raiz quadrada de 61 sobre 10. 2 raiz quadrada de 61 sobre 10 é a secante ao quadrado, vezes dα dt. Vai ser igual a que menos o y é 12, o x é 10, então fica 10 ao quadrado. A derivada de x em relação ao tempo. Então, como o x é o cateto que vale 10, ele está crescendo a uma taxa de 1 centímetro por minuto. Então, aqui a derivada de x em relação ao tempo vale 1, mais 1 sobre x, então 1 sobre 10, vezes. Agora, a derivada de y em relação ao tempo. O valor do cateto do y, então, é 12, o qual está decrescendo a uma taxa de 2 centímetros por minuto. Então, aqui a derivada de y em relação ao tempo é menos 2. Aqui, elevando 10 ao quadrado, dá 100 vezes o 1, então fica menos 12 centésimo, menos 2 sobre 10, colocamos aqui, vezes. Aqui agora esse fator aqui, então, o 10 ao quadrado passa para o outro lado multiplicando para o numerador. 2 raiz quadrada de 61, então vai ficar 4 vezes 61, está no numerador, passa para o outro lado do denominador. Fazendo o MMC aqui de 100 e 10, então vai dar 100, aqui fica menos 12, aqui fica menos 100 divididos por 10 dá 10, vezes 2 dá 20. Colocando o menos em evidência, então fica 12 mais 20 sobre 100, vezes o 100 sobre 4 vezes 61. Simplificando o 100 com o 100, 12 com 20 dá 32, com esse menos, menos 32 sobre 4 vezes 61. Simplificando o 32 com 4, então vai ficar menos 8/61. Então, a derivada de alfa em relação ao tempo t vai ser igual a menos 8 sobre 61. Assim, a taxa de variação da medida do ângulo agudo oposto ao lado de 12 cm, num dado instante, é menos 8/61 radianos por minuto. Então, agora vamos para o outro exemplo, utilizando a regra da cadeia e a derivação parcial implícita para resolver o problema. Determine a derivada parcial de w em relação a s e a derivada de w em relação a r, sendo que o w é dado pelo arco cujo seno vale 3x mais y. O x vai ser igual a r ao quadrado e na s, e o y vai ser igual ao seno de rs. Note agora que o w está em função de duas variáveis, x e y, e cada uma dessas variáveis, o x e o y, estão em função de duas novas variáveis r e s. Na solução, então, a equação w igual ao arco, cujo seno vale 3x mais y, pode ser reescrita.
Aplicando aqui então a operação inversa do arco seno, nós vamos passar o arco seno e aí desse outro lado, então nós vamos ter o seno de W. Vai ser igual, aplicando o seno com arco seno, são operações inversas, então vai sobrar 3x mais y. Então, esta equação W igual a arco seno de 3x mais y, podemos dizer que é igual a seno de alfa igual a 3x mais y. Para determinarmos, então, a derivada parcial de W em relação a S e a derivada parcial de W em relação a R, precisamos, inicialmente, calcular as derivadas parciais de W em relação a x e de W em relação a y. Note que W é dado implicitamente pela equação seno de W igual a 3x mais y. Logo, para calcular as derivadas parciais de W em relação a x e de W em relação a y, utilizaremos a derivação implícita. Então, aqui nós temos a equação seno de W igual a 3x mais y. Então, nesse lado esquerdo aqui, nós temos a derivada desta equação em relação a x. Então, nós temos o seno de W, a derivada parcial de seno de W em relação a x, igual do outro lado. Então, nós vamos ter a derivada parcial de 3x mais y em relação a x. Aqui eu tenho a derivada parcial de seno de W em relação a x, vai ser igual a derivada do seno é cosseno de W, vezes a derivada de W de ronda x. Vai ser igual, esse lado aqui, então, a derivada parcial de 3x é 3, do y é constante, então é 0. Aqui, então, só falta passar o cosseno de W, está multiplicando, passa dividindo. Então, a derivada parcial de W em relação a x vai ser igual a 3 sobre cosseno de W. Agora, do lado direito, então, eu tenho a mesma equação, agora eu vou derivar em relação a y. Então, a derivada parcial do seno de W em relação a y vai ser igual à derivada parcial de 3x mais y em relação a y. A derivada parcial de seno de W vai ser cosseno de W, vezes, agora, a derivada parcial de W em relação a y, igual. Aqui, então, a derivada parcial de 3x em relação a y vai dar 0, e a derivada parcial de y em relação a y vai dar 1. Então, passando o cosseno de W vezes, passando para cá, dividindo, vai ficar 1 sobre cosseno de W, que é o resultado da derivada parcial de W em relação a y. Aqui nós temos, então, a derivada parcial de W em relação a x, que é igual a 3 sobre cosseno de W. E aqui nós temos a derivada de W em relação a y, que é igual a 1 sobre cosseno de W. Vamos agora, então, para a derivada parcial de W em relação a R. Pela fórmula, então, da derivação da regra da cadeia, nós vamos ter a derivada de ronda W de ronda x vezes de ronda x de ronda R, mais de ronda W de ronda y de ronda R. Nessa primeira parcela, então, a contribuição da variação do x em relação a R, e aqui nesta parcela, a variação do y em relação a R. Então, de ronda W de ronda R vai ser igual, aqui nós já calculamos, de ronda W de ronda x é igual a 3 sobre cosseno de W, vezes, agora a derivada de x em relação a R. Então, aqui x igual a r ao quadrado e na s é uma constante. Então, a derivada de r ao quadrado vai ficar 2r vezes e na s. Mais, aqui a derivada parcial de w em relação a y, nós já calculamos, é 1 sobre cosseno de w, vezes a derivada parcial de y em relação a r, vai ser igual à derivada do seno, que é cosseno de rs, vezes a derivada do arco em relação a r, vai dar s. Então, vai ficar s vezes o cosseno de rs. Juntando, então, esses dois termos aqui, vai ficar sobre o denominador cosseno de w. Aqui vai ficar 2 vezes 3, 6r e na s, mais 1s cosseno de rs. Então, aqui nós temos a derivada parcial de w em relação a r, que é igual a 6r e na s mais s cosseno de rs sobre cosseno de w. Agora, então, vamos para a derivada parcial de w em relação a s. Vai ser igual a derivada parcial de w em relação a x de ronda s, mais de ronda w de ronda y de ronda s. Então, aqui nós temos a
contribuição da variação do x em relação a s, mais a contribuição da variação do y em relação a s. Então, aqui a derivada parcial de w em relação a s vai ser igual, copiando então lá que nós já fizemos a derivada de w em relação a x, é 3 cosseno w, vezes, agora a derivada parcial de x em relação a s, então agora o r é constante e a derivada de e na s é e na s. Então vai ficar vezes r ao quadrado e na s, mais a derivada parcial de w em relação a y, como a gente já fez, é 1 sobre cosseno de w, vezes a derivada de y em relação a s. Então a derivada do seno é cosseno e a derivada do arco em relação a s vai dar r. Então vai ficar r vezes o cosseno de rs. Juntando então os dois termos, o cosseno aqui está dividindo ambos os termos, colocamos no denominador. Aqui vai ficar 3r ao quadrado e na s, e aqui eu tenho r cosseno de rs. Então, a derivada parcial de w em relação a s vai ser igual a 3r ao quadrado e na s, mais r cosseno de rs, divididos tudo por cosseno de w. Como nós temos aqui no resultado a derivada da função w em relação a s, um cosseno de w, e aqui na derivada parcial de w em relação a r também nós temos um cosseno de w. Se quisermos eliminar ou trocar a variável w por x e y, teremos que utilizar a relação trigonométrica num triângulo retângulo. Então nós reescrevemos o w, que é o arco seno de 3x mais y, desta forma. Então o seno de w é igual a 3x mais y. Então, considerando o w a medida do arco cujo seno é 3x mais y, obteremos o cosseno de w, que vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos 3x mais y ao quadrado. É só usar ali a relação fundamental do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isolando o cosseno, então nós chegamos ao cosseno de w, que vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos 3x mais y ao quadrado. Aqui, então, nós temos uma interpretação geométrica. Se nós considerarmos um triângulo retângulo com a hipotenusa igual a 1, então aqui nós temos o cateto oposto a esse ângulo W. Aqui, então, como é o cateto oposto, nós vamos ter o 3x mais y como valor do seno. E aqui, então, nós vamos ter o valor do cosseno de w, que é a raiz quadrada de 1 menos 3x mais y ao quadrado. Então, pegando esse resultado da derivada parcial de w em relação a r, vou substituir o cosseno de w pela raiz quadrada de 1 menos 3x mais y ao quadrado. Então, a derivada parcial de w em relação a r vai ser igual a 6r e na s, mais s vezes o cosseno de rs, dividido pelo cosseno de w, substituindo, vai ficar então a raiz quadrada de 1 menos o 3x mais y, tudo isso aqui, ao quadrado. Então, a derivada parcial de w em relação a s vai ser igual a 3r ao quadrado e na s, mais r cosseno de rs, e vamos trocar o cosseno de w pela raiz quadrada de 1 menos 3x mais y, tudo isso ao quadrado. Portanto, agora nós temos as derivadas parciais de w em relação a r e de w em relação a s em função das variáveis x e y, r e s. Agora, se nós queremos mais ainda, se nós queremos que as derivadas parciais fiquem apenas em função de r e s, teremos que trocar aqui o x e o y pelas relações de r e s. Então, trocamos ali o x por r ao quadrado e na s e o y por seno de rs. Com essas duas trocas, então toda essa expressão aqui vai ficar em função somente de rs, e essa aqui também de r e s. Então, com esses dois exemplos envolvendo aí a regra da cadeia e a diferenciação parcial implícita, nós encerramos aí esta parte aí da semana 4, que falamos sobre derivadas parciais e regra da cadeia e diferenciação parcial implícita. Encerramos esse vídeo e convidamos vocês para assistir os outros vídeos das outras semanas. Então, até uma próxima oportunidade.